E vamos relembrar. Manda aqui. Professor, tô ouvindo, tá beleza. Não tá? Escreve aí. Ah, então beleza então. E aí, seguindo aqui agora, eu acho que eu cortei meu vídeo. Tudo certo. Olha o que aconteceu aqui, câmera. Vamos. Aí, ó. Então, beleza. Então, vamos lá. Só para relembrar aqui rapidinho, não sei se você viu, Pedro. A gente está no assunto chamado alotropia. Rapidamente, o que que é alotropia? Alotropia é eu ter duas ou mais substâncias diferentes, só que é formada pelo mesmo elemento químico. E aí, o exemplo mais clássico e básico que a gente tem, e o mais falado, é esse aqui, que é o diamante, o grafite, fulereno. A gente fala às vezes do carvão também, mas os mais falados em livro é diamante, grafite, fulereno. A gente tem o grafeno, a gente tem nanotubo de grafeno. O que que eles têm de iguais aí? Todos eles são formados por carbono. O que que muda entre eles? É a geometria. É a geometria. Todos eles é formado pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. Só que por ele ter geometria diferente, estrutura diferente, ele é um composto diferente. Igual a gente tem a diferença enorme entre o diamante, que é extremamente raro e caro, e o grafite, que a gente usa praticamente todos os dias na escola, que é o lápis. E aí eles são formados pelo mesmo elemento químico, só tem carbono, só que o que muda é a estrutura. O nome disso em química chama alotropia. Aí eu tenho outro exemplo clássico que eu risquei aqui na última aula, que é o ozônio e o gás oxigênio. Um a gente usa para respirar e sobreviver, e o outro a gente usa para sobreviver também dos raios UVA, UVB e UVC que vêm da atmosfera. Beleza, então a gente tem o gás oxigênio e o gás ozônio. Tudo é formado pelo oxigênio. A gente também tem o fósforo vermelho e o fósforo branco. A gente tem o fósforo vermelho e o branco. Qual que é a diferença? A estrutura. Um tem essa estrutura, o outro só tem essa estrutura. Eles têm comportamento diferente. Na alotropia, você precisa saber o que são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Ah, eu preciso saber mais aprofundado? Não. Ensino médio não vai cobrar isso de você. Você só tem que ter o conhecimento que sim, o nome alotropia é dado quando eu tenho o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Eu tenho o enxofre monoclínico e o rômbico. Essas são as moléculas mais faladas e conhecidas, são todas as que eu falei para você. O grafite carbono, o carbono, vou falar só o elemento. O oxigênio, o enxofre, o fósforo, perdão, aqui, né, que é o P, e o enxofre, que é o S, são os três elementos mais usados em alotropia. Então, são os que a gente vai ver mais, certinho? E aí, seguindo nossa vida aí, o que que a gente tem? A gente tem propriedades em que eu deixei aqui na última aula. A gente resolveu esse exercício, esse, e agora a gente vai para esse. Beleza? Hoje a gente já, se Deus quiser, a gente já começa um outro assunto depois desse. Então vamos acelerar aqui. Alotropia é fácil, tranquilo. Esse é um exercício do Enem, eu vou dar uma lida nele aqui, vou resolver. Qualquer dúvida vocês falam aí. Aqui fala assim, ó, alguns materiais sólidos são compostos de átomos que integram entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônica ou metálica. A figura representa a figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica de um sólido cristalino. Professor, o que que é distância interatômica? O que que é distância interatômica? É a distância de um átomo até outro, beleza? Eu tenho a estrutura e aí um átomo fica numa posição e outro em outra. Eles estão à distância ali. Beleza. Analisando essa figura, observe que a temperatura 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, é correspondente ao valor mínimo de energia potencial. É esse aqui, ó. O R0 tá bem aqui, ó, no gráfico. Aí, se você tracejar, ó, descer, ela tá bem aqui, ó, a bolinha. Eu vou apagar o tracejado e deixar só a marcação aqui embaixo, aqui, ó, que é essa aqui, ó. Aqui eu tenho um R0 aqui, ó, a bolinha aqui, ó. Beleza. Acima dessa temperatura, a energia térmica
fornecida aos átomos aumenta a energia cinética, cinética é movimento, e faz com que eles oscilem em torno da posição de equilíbrio média, círculos cheios. Então tá aqui, ó, um círculo cheio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui no gráfico. Beleza? E aí falei pra gente em que é diferente em cada temperatura. Deixa eu só ver se tá gravando aqui, que eu não lembro se eu coloquei. Coloquei, tá gravando. Aí o que que ele quer dizer com isso, professor? Ele quer dizer o seguinte: conforme a temperatura vai subindo, a distância da molécula vai mudando, a distância da molécula vai alterando. Ele quer dizer isso pra gente. Isso é meio óbvio, talvez mais para o Pedro do que para Maria. Por quê? Temperatura, quando eu falo temperatura na nossa vida, aquecer, quente, é eu agitar partículas. E quando ela agita, ela tem que distanciar uma das outras. E aí logo ó, remete a um assunto de física, que não vai ser trabalhado aqui, claro, mas eu já vou passar ele aqui para vocês, para adiantar um pouquinho, que é dilatação dos materiais. Boa, isso aí, Pedrão. Toda vez que eu aqueço, o material ele sofre uma certa dilatação. Então, tem materiais que vai dilatar mais, uns menos. Então, essa dilatação faz a distância da. Faz ter uma distância interatômica também. E aí, seguindo aqui, o que que a gente tem? A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificada como valor de temperatura, de T1 até T4. Aí você tem aqui, ó, T1, T2, T3 e T4. O que que significa T1, T2, T3, T4? Temperatura. E aí, se eu tracejar uma linha aqui, ó, no R0, espera aí que eu... Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha aqui nesse... Aqui, ó. Que é o R0. Se eu fazer uma... Ué, vai dar certo não a minha linha, meu Deus. Vou fazer aqui isso aqui mesmo. Se eu fazer uma linha aqui, ó... Não tá muito perfeito, mas vai dar certo. Ó, T0, temperatura zero. T4. Olha a distância que a gente teve. Então, quando ele pede lá, ele faz a pergunta para gente, que é o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da dilatação. Por que que é a dilatação? A temperatura foi aumentando e aí a distância interatômica foi acontecendo, certo? É um tipo de questão que está falando sobre alotropia. Alguma pergunta aí? Sim, não, não, sim. Deixa eu só ver se esse trem aqui tá dando mau contato. De boa, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Deixa eu ver se vai. Isso. Tá dando mau contato aqui a câmera hoje. Então, beleza. Seguindo nossa vida, eu tenho um próximo exercício aqui. Nesse exercício, ele fala pra gente o seguinte. Então, vamos lá. Lembrando que nessas aulas é importante ter uma tabelinha periódica do lado. E vira e mexe, a gente vai esbarrar numa coisinha ou outra. Como a gente está estudando, a gente tem o direito de usar ela aqui. Quando a gente for fazer um vestibular, uma prova de concurso ou Enem, a gente vai ter dados necessários para resolver. No ano de 2019, completa-se 150 anos desde a criação da tabela periódica de Dmitry Mendeleev. Atualmente podemos encontrar a referida tabela com várias ilustrações que evidenciam os diversos usos de seus elementos, de forma facilitada e compreensão dos estudantes. Beleza. Uma maneira interessante de relacionar os elementos químicos e sua utilidade foi realizada pelo artista norte-americano Tracy Dunlop, que desenhou um personagem para o 108 e os 118 elementos químicos da tabela periódica. De um personagem para o 108 do 118. Ah, entendi.
As ilustrações seguintes apresentam o que o artista fez para o átomo de carbono e sódio. Aí ele desenhou uma mulher aí, uma deusa, sei lá o que que é, prato de carbono e um cara fera aí pisando num trem meio quente aqui. Aí tem umas informações. O carbono pode assumir suas formas de carvão, grafite e diamante, alotropia. O sódio é encontrado no oceano, mas é metal puro, reage violentamente com a água. Vídeo na internet que a gente vê, às vezes o cara joga um sólidozinho branco na água, ele fica esquentando e explode. Aquilo lá é sódio, viu? Sódio metálico. Com base nas ilustrações das propriedades desses átomos, os estudantes formulou as seguintes afirmativas. Então vamos lá. As afirmativas que eu tenho é o número, peraí, os números que acompanham os nomes indicam a massa de cada um dos elementos. E aí, está certo ou errado? Se é o nome da massa, só para adiantar, está errado, viu? A massa do carbono é 12. A massa do carbono é 12. E do sódio varia nas tabelas, mas a gente trabalha 35. Isso aqui é número atômico, isso aqui é o Z. Número atômico, isso aqui é Z, número atômico, beleza? Então essa primeira tá errada. Se eu falar que a primeira tá errada, então não sobrou alternativa nenhuma, não ser, sobrou, né? A B e a C, porque a D já tá errada. Mas continuando. Beleza, Maria falou que é a C, vamos lá. O átomo de sódio, em sua forma metálica, entra em contato com a água, reage violentamente formando uma solução ácida. Tá errado, viu? O sódio, ele reage sim violentamente. Quando eu tenho um Na mais a água, ele reage de forma. E vocês não têm noção o que que vira. Vira a soda cáustica, vira o NaOH. NaOH, isso aqui é uma base. Base tem poder de corrosão igual um ácido. Essa base é a popular soda cáustica. Soda cáustica que a gente tem na nossa casa. Cáustica. Que ela vende pela marca Sol. Aqui lá é uma base extremamente forte. Quando o sódio entra em contato com a água, vira uma base, não um ácido. Beleza? Por isso que essa 2 está errada também. E a única que restou foi letra C. Vamos justificar ela. O grafite, o carvão e o diamante representam três formas distintas do carbono e explicam o fenômeno de alotropia. Corretíssimo. Tranquilo. Certo? É uma questãozinha que, se fosse de vestibular, não com esse nível, claro, recente de vocês, era fácil de acertar, porque a 3 é a mais fácil de identificar que era correta. Então, você ficaria dúvida, talvez, na 1 e a 2, mas se falar, pô, se a 3 está certa, não tem como, né? Se eu tô na dúvida nas duas, então eu prefiro chutar onde tá mais fácil. Na minha opinião, seria isso, né? Mas tá bom. Seguindo nossa vida, o que que a gente tem? O próximo exercício. A grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. A grafita, não sei se vocês conhecem também, mas na agricultura é muito usado. A galera coloca o grafite, né? Grafita ou grafite, junto com semente. Aí, na hora que eles vão plantar milho, aí eles colocam grafite, porque ele ajuda a deslizar a semente na plantadeira. Isso, para deslizar. Para a semente deslizar perfeitamente dentro da plantadeira e não ficar enganchando. E aí caiu os grãos certinho. E ele não interfere na germinação, ele não atrapalha. Então é muito usado o grafite na agricultura, beleza? Pode ser uma questão, né? Porque o Enem gosta de trabalhar isso também. Considerando que as propriedades da grafite têm potencial de aplicabilidade, letra A. Letra A, lubrificante. O que eu expliquei agora é um lubrificante. Lubrificante é tudo que eu uso para tentar diminuir o atrito entre dois corpos ou mais. Então, se eu uso o grafite, ele vai aumentar lubrificando a semente ali, deixando ela deslizar melhor. Condutores de eletricidade, beleza. Ele já falou, não, ele falou só de condutibilidade elétrica. Logo, se é bom para conduzir energia elétrica, é bom para conduzir energia térmica. Beleza.
e cátodos em baterias alcalinas. Isso aqui é correto. E eu vou trazer uma atualidade para você. O meu celular, não sei se ele tá aqui, aquele celular novo que eu estou usando agora, ele é o Edge 60 Pro. Uma parte da bateria dele tem carbono, carbono, grafite, por causa dessa parte da eficiência energética, beleza? Muitos celulares estão vindo assim. Os top de linha da Motorola tá vindo com essa parte da bateria com grafite, silício carbono, se eu não me engano, a partezinha que tem. Justificando as outras, considerando as propriedades da grafita, tem potencial de aplicabilidade em ferramentas para riscar e cortar materiais? Errado. Quem é usado para riscar e cortar é o diamante, que é uma forma alotrópica, sim, do carbono. A gente está falando da grafite. Ferramentas para molar e polir materiais? Também não. Quem é usado isso aí é pedra, né? Algo mais rígido, duro. E ele não é resistente, ele é macio aqui, ó. Ele não tem uma dureza. Fala aqui, ó, macio. E ele deu os outros indícios ali pra gente realmente esbarrar na letra A ou na letra D, né? Que fala aqui, ó. Lubrificantes, brocas odontológicas, não usa para broca odontológica porque ele não tem dureza, ele é macio. Então, aqui já torna tudo errado, beleza? E letra E, ferramentas para riscar e cortar materiais. Logo tá errado também, porque que é usado para riscar e cortar é o diamante. Lembrando que nas vidraçarias a gente tem um diamante sintético feito em laboratório. Não é diamante que você compra caríssimo, não. Talvez no passado até era, mas hoje não é mais não. Beleza, seguindo aqui, propriedades físicas como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, condutividade elétrica podem ser utilizados para caracterizar os diferentes tipos de compostos químicos existentes. A tabela a seguir mostra as propriedades de três compostos, um, 2, 3, a temperatura de 25 graus Celsius. Certinho. Aí eu tenho aqui, ó, composto substância um, condutividade elétrica, fundido ou dissolvido em água, para ele ser bem um condutor de energia elétrica, condutividade elétrica. Aí, a 25 graus Celsius, viu? O 2, né? Tá errado aqui, ó. Tá 3, mas que é 2, viu? Que tá, é 2 aqui, ó. Nenhuma condutividade elétrica. E 3, elevado. Lembrando que a gente tem nas opções iônica, metálica e covalente. Molecular, iônica e metálica. Molecular é ligação covalente, beleza? Outra coisa que ele falou, solubilidade em água. O primeiro é solúvel em água, o segundo também, o terceiro não. E a temperatura de fusão, a gente tem as outras três aqui, 950, 78 e 2350. Minha opinião, em termos de se fazer isso aqui em vestibular. A ligação metálica é mais fácil de identificar, porque o metal, ele é excelente para conduzir energia elétrica. Então, a condutividade elétrica dele é alta. Ele é insolúvel em água. Se você joga o ferro na água, ele não dissolve. Ele fica um sólido lá dentro. Ele enferruja, mas ele não dissolve. Entendeu? Ele é insolúvel. E a temperatura de fusão dos metais é extremamente alta, extremamente alta. Então, o terceiro é metálico. Então, pode ser a letra B ou a letra D. Beleza? Certinho? Vou explicar aqui rapidinho, Pedro. Vou passar aqui, talvez você pegue, mas eu dou uma explicadinha aqui agora. Beleza. Então a 3, a ligação metálica, ela é ruim para dissolver em água, porque não vai desprender bem os elementos. E aí, beleza. Deixa eu só justificar aqui a questão, eu falo um pouquinho sobre. A substância um, analisando ela, a gente até conversou sobre isso. Aqui, eu e a Maria estavam falando sobre isso aqui, ó. Condutividade elétrica. Quando fundido é derretido ou dissolvido em água. Quem que é dissolvido em água que fica bom para conduzir energia elétrica? O sal de cozinha, é uma ligação iônica. Então, toda vez que eu tenho uma ligação iônica, que eu vou lá e dissolvo o sal de cozinha na água, fica Na+, Cl-. Dissolve muito bem a água, fica ótimo para conduzir energia elétrica. E ele é excelente, ele é muito solúvel em água. Ele é bastante solúvel em água. O ponto de fusão dele é alto, mas não comparado com é, a ligação metálica. Então, o um é iônico. Então, a única opção que eu tenho, iônico e final metálica, é a letra D. Mas aí, eu vou justificar o segundo aqui, que é o molecular. Condutividade elétrica, nenhuma. Todo composto molecular é horrível. Exemplo,
A sacarose, açúcar que a gente come, ela não conduz eletricidade. Ela é horrível, extremamente horrível. É solúvel em água, açúcar? Demais, então não faz o chá nem o café. E a temperatura de fusão dela é baixa. Açúcar rapidinho a gente consegue derreter para fazer uma açúcar caramelizada lá na panela. Beleza? O Pedro perguntou aí, professor, qual é a relação das ligações com a solubilidade? Conforme a gente vai estudando aqui, tem mais justificativas. Vou fazer uma geral aqui para você entender. Quanto for mais fraca as interações entre as moléculas, tipo assim, eu liguei dois elementos. Quanto mais fraco for essa interação, mais fácil ele quebrar e dissolver em água. A iônica, quando a gente compara com as outras aqui, a iônica, a vantagem dela é igual o sal de cozinha. Eu até estava mostrando isso aqui, se eu não me engano, para. Ah, não vou, eu vou ter aula aqui com vocês. A iônica é, quando eu jogo a água, o sal na água, a água tem uma parte negativa e uma positiva, a molécula da água. A parte negativa da água puxa a parte positiva do sal, e a parte positiva da água puxa a parte negativa do sal. Então, é vice-versa, negativo puxa positivo e positivo puxa negativo. Então, consegue romper ali e tirar aquele composto iônico da forma que ele estava sólido e fazer ele ser solúvel em água. Tem outros fatores também, claro. Tamanho da molécula, interações interatômicas, tem vários fatores. Mas nesse comparativo geral, aí eu tenho a ligação covalente, que ela é um pouquinho mais forte do que a iônica quando eu faço esse comparativo. Tipo, eu tenho alguns compostos moleculares que é insolúvel em água, ele é horrível. Mas não é só isso que eu tô falando, não, viu? Tem mais detalhes aqui para adentrar aqui. E aí, por último, a gente tem a metálica. A metálica é aquela situação, é uma análise bem simples, né? Qualquer metal que você pegar na sua vida, desse que a gente tem no nosso cotidiano, você coloca ele na água, ele não vai dissolver, ele não vai derreter na água. Agora, a molecular iônica, sim. Alguns vai ter mais dificuldade? Vai, mas vai dissolver. Talvez você aumentando a temperatura, talvez você mudando o tipo de solvente, em vez de ser água, ser um ácido. Mas mesmo se você colocar um metal no ácido, dependendo do metal, ele não vai correr. Um exemplo é o cromo. O cromado, né? Ele é bem resistente à corrosão. Beleza? Fechando aqui mais dois exercícios. Mas pode mandar aí as perguntas aí, é porque eu quero fechar esse exercício para começar um novo tópico hoje. Indique a soma das alternativas corretas. Eu vou direto para as alternativas, viu? Não vou ler essa história aqui, não. Sobre os estudos tratados acima, é correto afirmar que a primeira, a grafita e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono. Plim, correto. Então, o primeiro é correto. A cristalização é um processo de separação e purificação de misturas homogêneas sem que ocorra mudança de estado físico. Eu vou fazer aqui uma analogia do ano passado, que explodiu um negócio no Brasil de comer. Vocês lembram o que que é? Digita aí. O que que teve no ano passado que explodiu? Tipo assim, nossa senhora, eu acabou que eu ainda comi dele, é muito bom. O que que estourou ano passado e esse ano tem de novo? Vamos ver se vocês lembram. Morango do amor. O morango do amor, não sei se vocês tentaram fazer, mas tem um processo na calda dele que chama cristalização. Você deixa no ponto certo, aí você deixa o líquido que está dentro ali do açúcar, ele tem que volatilizar. Ele tem que sair do líquido e ir para vapor. Você vai mexendo para tirar ali, né? E ficar cristalizado ali açúcar para você passar o morango do amor. E a cristalização tá falando aqui, ó. A cristalização é um processo de separação e purificação de misturas homogêneas. Lá na calda é homogêneo, você não vê duas coisas diferentes. É uma cor só, homogêneo é uma fase. Sem que ocorra mudança de estado físico, tá errado. Não, ocorre, sem não. Que ocorra, ó, tem esse sem deveria não existir. Ocorre sim. A cristalização, na hora que eu estou fazendo a calda do morango do amor, o vapor, a água tem que sair, tem que vaporizar, para a calda ficar no ponto certo. Senão ela fica toda pipocada, se eu não me engano. Certinho? Então a afirmativa 2 está errado. 4. Em uma mistura homogênea, mantida sobre temperatura e pressão constante, observe-se fases distintas. E aí? Em uma mistura homogênea, homogênea é só uma fase, viu? Homogênea é uma fase
Ó, deu os 10 minutinhos aqui. Daqui 10 minutinhos nós pausa. Em uma mistura homogênea, mantida sobre a temperatura e pressão constante, observe fase distinta. Não, isso aqui tá errado. Quando eu tenho, quando eu tenho homogênea, eu vou ter uma fase só, não duas. Acabei de explicar isso no anterior. 8. Decantação, filtração e flotação são processos de separação de misturas heterogêneas, nas quais não é necessária nenhuma transformação física. Correto. Quem usa isso, professor? A estação de tratamento de água de Cristalina, de Lusiânia, Goiânia, todas as cidades têm, vou generalizar, uma estação de tratamento de água. E a decantação, decantar é você deixar a sujeira e a água ali parada e aí a sujeira vai para o fundo, que é mais pesado. Aí você tem a filtração, que é o processo igual da sua casa e do filtro. E a flotação é eu jogar alguma substância para aglutinar pedaços pequenos e virar um flocão grande. Flotação, floco. Tudo isso aí é processo de separação de misturas heterogênea, porque a sujeira vai estar ali, depois você vai ver ela no fundo e a água em cima. Filtração também vai separar, a sujeira vai ficar retida, e a água vai descer. Vou falar só da água aqui em específico. E a flotação você vai ver os flocos maiores. Então você vai ter duas fases de misturas heterogêneas, correto, e não é necessário transformação física. Lembrando, o que que é transformação física? Sólido, líquido e gasoso. Beleza? Então, essa aqui tá correta. Ela explicou direitinho. 16. Quando as substâncias puras no estado físico, a pressão constante, a temperatura varia com o tempo, enquanto a mudança se processa. Isso está errado. Por que está errado, professor? Quando uma substância pura muda de estado físico, a temperatura e pressão constante, a temperatura não varia, a temperatura continua a mesma, a substância pura. Um exemplo clássico é a água, quando eu tiro todos os sais minerais dela, deixo só a água pura. Quando eu vou aquecer a água, quando ela chegar em 0 graus Celsius, ela fica travada ali até quando toda a água não passa de sólido para líquido, aí depois que ela sobe de temperatura. É uma excelente aula da gente fazer depois, viu? Misturas. Porque cai muito em vestibular também. Aí a gente tem mistura eutética, zeotrópica, misturas, substância pura. É importante fazer essa aula depois, viu? Beleza. A grafita e o diamante possuem a mesma composição química, correto. A1 aí a 32 é a mesma coisa, né? Para quem dominar a alotropia. Então a gente só tem a A1, a 8 e a 32 certinho. A grafite e o diamante possuem a mesma composição química, sim, que é o carbono. E o último exercício que a gente tem aqui é da FUVEST. Maria, tá tudo beleza aí? Não sei se a internet sua tá tranquila aí. Só o P tá respondendo aqui. É, a figura abaixo traz um modelo de estrutura microscópica e de determinadas substâncias no estado sólido. Estende-se pelas três dimensões, estendendo-se pelas três dimensões do espaço. Neste modelo, cada esfera representa um átomo e cada bastão uma ligação química entre os dois átomos. Beleza. Ele já me deu um indício aqui, ó. Dois átomos. Dois átomos. Deu informação extremamente válida. Ah, beleza, Maria. Eu vi que você respondeu. Então tem dois átomos. Um é esse aqui, ó, e o outro é esse aqui, ó. Só tem esses dois tipos de cores diferentes, tamanhos diferentes. A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser, não vai ser letra B, porque só tem um tipo de elemento, nem letra D, pode ser o cloreto de sódio e a sílica, né? Ó, letra A. Certinho, viu, Maria? E não é letra E, porque na letra E eu tenho um elemento, dois elementos, três elementos. Na verdade, o cloreto de sódio eu não tenho esse desenho, eu tenho aquele lá do retículo. Eu não sei se o Pedro lembra, mas eu e a Maria já discutiu sobre isso aqui. Eu vou ver se eu acho ele aqui rapidinho para mostrar o retículo cristalino. É esse aqui, ó. Meu Deus do céu, que tanto de imagem. É esse aqui, ó. O NaCl é esse aqui, ó. Você lembra dele?
ele é assim, ó. Se fosse esse desenho lá, aí sim. Ligação iônica, elas têm um composto, a gente chama de composto iônico, ou a gente chama de retículo ou retículo, retículo cristalino iônico. Então eles têm formatos diferentes. Esse que a gente está vendo aqui, ele é totalmente aleatório. Então a única opção que a gente tem é a letra A, de correto aqui, né? Que é a resposta correta. Certinho? Então vamos lá. Vou iniciar a outra aula aqui. Falta 4 minutinhos aqui para a gente dar um intervalo, mas dá prazo aqui. Vou dar iniciada. Deixa eu fechar essa aba. Deixa eu abrir a outra. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, não, não, sim. De boa, né? Agora a gente pula para um outro tópico. Alotropia é tranquilo. Agora a gente entra num tópico aqui, na minha opinião, vocês têm que ficar bom nele. Assim, claro, tem que ficar em todos, né? Mas esse aqui, ele tá casado com muitas coisinhas simples que a galera às vezes tem uma dificuldade, igual eu falei já falei aqui algumas vezes. Dominou, passa na frente de uma pancada de gente. Geometria das moléculas ou forma das moléculas, forma de formato. Aqui a gente tem uma descrição, a gente fala assim, ó, quando átomos de não metais se unem por meio de ligações covalentes, surgem moléculas que podem se apresentar no espaço em algumas conformações diferentes, são as geometrias moleculares. Lembrando que a ligação iônica, ela vai ter aquela característica quando eu tenho um retículo, mas nem sempre vai ser daquele modelo. As metálicas já têm uma forma meio que definida, são rígidas ali. Agora, algumas moléculas no sentido covalente, igual já está dizendo aqui pra gente, ela vai ter alguns formatos. Igual esses aqui, ó. A gente tem aqui um exemplo. Geometria linear, uma linha. Uma imagem de referência é uma régua, é algo reto, como fosse uma linha. E a gente tem um modelo que pode ser assim também, ó. Eu tenho uma molécula no meio e duas ligadas na extremidade, um ângulo de 180 entre elas. A gente chama isso de fórmula linear. A gente também pode ter uma no formato de um bumerangue, a gente chama de angular. A molécula mais conhecida é a da água, que é a angular. E a gente também tem outro que é a trigonal plana. Aqui ele trouxe um exemplo do estilingue, que pode ser uma molécula no meio e três moléculas ligadas nesse átomo central com ângulo, gerando um ângulo de 120 graus entre as ligações. A gente chama de trigonal plana. E aí a gente tem também a piramidal, que é no formato de uma pirâmide, seria um átomo central, a molécula no meio, e três moléculas ligadas, só que estão para baixo. Você fala, pô, professor, a anterior aí tinha três também ligados no meio, mas o que que mudou? Mudou porque o estilo da molécula, uma estava para cima a molécula, as outras duas embaixo. E essa aqui, as três está para baixo. Depois vai ter uma explicação com mais calma. E aí a gente também tem a tetraédrica. A gente tem tipo um formado um tripé, né, de colocar microfone, celular, o que seja. A gente tem uma molécula, um átomo central e quatro moléculas ligadas em volta dela. A gente chama ela de tetaédrica. E aí tem um ângulo de ligação de 109,28 graus aí. Professor, esses ângulos de ligação, precisa eu decorar, anotar e tudo mais? Cara, agora não, beleza? Eles mais na frente, vai cair um hora ou outro, mas é bem facinho de você aprender isso. Não é muito cobrado não, viu? Certinho? Ó, falta um minuto para encerrar aqui, o que eu vou fazer? A gente vai encerrar, e aí é 10 minutinhos aqui para retornar o Zoom, senão ele não deixa retornar. 10 minutinhos de pausa. Eu vou mandar os slides da Alotropia lá no grupo da Alotropia. E aí eu já volto e a gente já resolve um bocado de questão aqui, falando de fórmula e polaridade. Eu acho que isso aqui a gente consegue resolver hoje, viu? Se não der prazo, próxima aula a gente já mata. E aí a próxima aula é extremamente importante, que está ligada a essa. Certo? 10 minutinhos a gente volta aí. Vou encerrar aqui agora. Serve para quê? O que que serve para quê? O quê, Pedro? Não entendi. Pergunta antes de acabar o tempo. Manda lá no Telegram, vai fechar aqui. Geometria. Ah, manda lá no Telegram lá, mandar um áudio explicando, beleza? Mais fácil. Vai encerrar aqui. É porque fecha do nada.